Bom dia, gente! Vamos lá continuar nossa aulinha de matemática da aula passada. Vamos continuar falando sobre a simétrica de uma figura. Nós vamos fazer da página 99 à página 104, tá? Então, peguem aí. Página 99, simétrica de uma figura. Anteriormente, Júlia construiu uma boneca simétrica por meio de dobradura e recorte. Em outro momento, ela dobrou uma folha de papel ao meio e desenhou o contorno de uma boneca inteira junto à dobra. Então, olha aí, ela pegou a folha, dobrou a folha ao meio e desenhou a boneca inteira. Tá? Na aula passada, ela desenhou só a metade da boneca. Nessa de hoje, ela desenhou a boneca toda. Em seguida, ela cortou e desdobrou o papel, obtendo duas bonecas iguais, uma de cada lado da dobra, como se uma fosse a imagem refletida da outra. Então, tá, o que aconteceu? Ela dobrou o papel ao meio, fez a boneca inteira, depois recortou a boneca inteira e ela ficou aí, ó, duas bonequinhas emendadas, né? Como se estivessem de mão dadas. Nesse caso, dizemos que uma figura é simétrica à outra em relação ao eixo. A linha que passa pela marca da dobra representa o eixo de simetria. Antes de Júlia desdobrar o papel sobre o eixo, as duas figuras coincidiam. Então, na aula passada, nós vimos que o eixo fica bem no meio da figura, né? Aqui, ó. Ela pegou aqui, ó. Lembra do nosso coração, do meu coraçãozinho? Ela pegou o papel inteiro, dobrou e fez o coração só na metade. Quando ela abriu, estava o coração inteiro e aqui a linhazinha aqui era o eixo de simetria, certo? Agora ela fez o contrário. Ela pegou o papel inteiro, dobrou. Deixa eu fazer aqui, peraí, ver se tá certo. Vai ficar pequenininho porque o meu papel é pequenininho. Então, vamos ver aqui, peraí. Eu peguei um papel pequenininho, tá? E vou fazer um coração aqui. Ver se eu consigo fazer. Ixi, Maria. Vai sair bem miudinho. Mas vai dar certo. Será que vai dar certo, hein? Essa é minha obra de arte. Pronto, deu certo. Não ficou perfeito não, mas ficou. Ó, peguei um papelzinho pequeno, fiz um coração, tá? Quando eu abro, ficam dois corações e aqui de preto, ó, né? É o meu eixo de simetria. Quando tá assim os dois coraçõezinhos inteiros juntos, né? Ela diz que é uma figura simétrica à outra em relação ao eixo, ok? Então, vamos lá, na página 100. Página 100, você vai fazer aí a atividade da página 100, 101, 102, 103, 104. É bem fácil, é só você fazer aí os eixos, tá? Só você pintar, só você marcar, é bem rápido e fácil. Faz do mesmo jeito da aula passada. Pausa o vídeo, responde a sua tarefa, depois tira do pause e vai ver se você fez certo, ok? Se tiver certo, coloca o certinho, não esquece. Então, vamos lá, página 100, ele diz assim: na malha quadriculada, desenhe e pinte a simétrica das figuras apresentadas em relação ao eixo E. Né? O eixo é aí essa linha preta, né? É o nosso eixo, tá? Então, você vai fazer um lado que fica igual ao outro. Lembrando, contem os quadradinhos, tá? E cuidado, tá? Dessa vez você vai dobrar o papel. Não é a metade, não. Então, por exemplo, ó.
Na primeira figura, o lado azul é aqui, certo? Aqui é o azul. E aqui é o lado verde, ó. Fica mais ou menos assim, como se fosse uma seta, tá? Aqui é o verde. Certo? A linha de simetria tá bem aqui, ó. Então, você vai ter que fazer esse lado igual a esse. Mas se eu pegar a minha folha de papel, né? O meu desenho tá aqui desse jeito. Tá o meu desenho aqui. Se eu pegar e dobrar o papel, tá? Eu vou pegar e dobrar o papel. Vocês têm que ver que o lado verde ele vem pra cá. Tá? Então ele vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar o lado verde. Fazer aqui. Aqui vai ficar o lado azul. Tá? E aqui vai ficar o lado verde. Tá? Ó. Eu peguei o papel e dobrei. Essa ponta vem pra cá. Aqui vai ficar o azul. E aqui vai ficar o verde. Certo? Eu não vou dobrar a minha figura, a metade da minha figura. Eu vou dobrar a minha figura toda. Então, se eu vou dobrar a minha figura toda, o verde vai vir pra cá e o azul vai vir pra cá. Tá? Então, preste atenção nisso aí. Questão 2. Marque com um X as malhas quadriculadas em que estão representadas uma figura e sua simétrica em relação ao eixo preto indicado. Então, você vai marcar aí, isso aqui, você vai observar do jeito que eu disse aqui. Se eu pegar o meu papel e dobrar no meu eixo, que é a linha preta, esse lado aqui vai vir para cá, então vai vir o inverso, ó. Certo? Então, você ia marcar aí o que está de lilás, o triângulo lilás, e esse desenho aí laranja, tá? São os dois que, se eu dobrar, eles vão estar do lado certo, do jeito certo, tá? Lembrando, ó, que esse lado tá um desenho e ele vem pra cá. Se eu pegar essa folha e dobrar aqui, ele vai vir o contrário. Tá? Então, aí na segunda questão, você vai marcar só os dois desenhos de baixo, o lilás e o laranja, certo? Porque se eu dobrar o azul, ele está na posição errada. E se eu dobrar o verde, também está na posição errada, ele não vai ficar com a mesma posição. Tá? Página 101. 3. Silmara desenhou em uma folha de papel duas cartolas simétricas em relação ao eixo E. O eixo E é essa linhazinha preta. Depois recortou uma das partes dessa folha. Contorne a parte que completa o desenho que a Silmara fez. Então aí, se ela pegar esse desenho que ela fez e virar, ele vai ficar em qual posição? Na posição 1, na posição 2 ou 3? Então, você vai circular aí a cartola do meio, tá? Ela vem para o lado contrário, tá? Então, você vai circular a cartola do meio. Questão 4. Marcelo desenhou um guarda-chuva em uma folha de papel. Depois, ele posicionou um espelho em frente ao desenho, conforme mostra a imagem ao lado. Marque com um X a imagem que representa o reflexo no espelho da figura desenhada por Marcelo. Se eu estou em frente ao espelho, tá? Ele vai ser o contrário, né? Ele não vai estar na mesma minha direção, né? Então, aí, ele não vai estar na minha mesma posição, ele vai estar de frente para mim, né? Para ele estar na minha mesma posição, ele tinha que estar de costa. Só que como o espelho ele está me refletindo, então ele vai ficar de frente para mim. Então, se ele colocar aí o guarda-chuva, que está no desenho em cima, de frente ao espelho, olha o espelho aí do lado. Ó. Qual é a
dessas 3 imagens vai representar? Vai aparecer no espelho? Muito bem. Terceira figura, tá? Então, essa figurinha aqui, ó, tá? Aqui a do meio, a cartola é a do meio e o guarda-chuva é o último aqui, ó, certo? Vamos lá, página 102. Fácil, né não? Questão 5. Observe como Lucas representou a simétrica da figura ao lado em uma malha quadriculada. Então, tá aí os desenhos dele, ó. Desenho 1. Lucas desenhou e pintou a figura em uma malha quadriculada e traçou um eixo E. Ele fez de um lado, marcou o eixo dele e ficou o outro lado sem desenho. Utilizando uma régua, Lucas ligou os pontos como mostra a imagem. Tá? Então, ele fez aí outro desenho do outro lado. Só desenhou. Não, primeiro ele marcou, né? Na figura 2 ele marcou onde é que ficaria o desenho dele. Na figura 3 ele riscou, fez o desenho, né? E na figura 4 ele pintou. Observe aí que quando ele vai pintar, a posição das cores já fica diferente, né? É como se ele pegasse o desenho dele e dobrasse, do jeito que ele fez aqui, ó. Se eu pego o meu desenho e dobro, a posição muda, tá? Então, ó, o lado verde ficou do E ao H, o lado azul ficou do E ao F, tá vendo? Ó, ficou diferente. A figura E, F, G e H, construída por Lucas, tem o mesmo formato e tamanho que a figura A, B, C, D. Nesse caso, dizemos que A, B, C, D e E, F, G e H são figuras congruentes. Página 103. Da mesma maneira que Lucas, em cada item, desenha a simétrica da figura em relação ao eixo E. Você vai desenhar, fazer esse mesmo desenho e depois você vai pintar. Essa daí não vai ficar difícil, porque do mesmo jeito que ela tá aqui, que você bota pro outro lado, ela vai ficar da mesma cor, do mesmo sentido. Quer dizer, o amarelo e o lilás, tá? Só vai mudar aí o verde e o azul, que eles vão trocar de posição, tá? O verde vai ficar no lugar do azul e o azul vai ficar no lugar do verde. Mas o amarelo, o vermelho e o violeta, o lilás, os três vão ficar na mesma posição, certo? Na figura B, é como se o peixe fosse ficar de cabeça para baixo, né? Que ele tá virando assim. Então, se ele pega o papel dele, cadê? Se ele pega o papel dele, né? E vira e dobra na horizontal, o desenho dele vai ficar de cabeça para baixo. Um vai ficar certo, o outro vai ficar de cabeça para baixo. Certo? E na figura C, do coração, ele vai ficar de lado, né? Ele não vai ficar em pezinho assim como ele tá, porque ele dobrou nesse sentido. Então, o coraçãozinho já vai ficar diferente, formato diferente. Não é o formato diferente, é a posição diferente, certo? Na questão 6, faça um desenho na malha quadriculada da página 9 do material complementar e trace um eixo. Então, vamos lá. Nossa, aqui a nossa malha quadriculada, tá? Você vai fazer o desenho, vai colocar o eixo, pode ser na horizontal, na vertical, de lado, né? Você escolhe aí como é que você quer fazer. Lembrando que um desenho de um lado tem que ficar o inverso do outro lado, tá? É uma figura simétrica em relação ao eixo, ok? E a página 104, na questão 7, é para você fazer no computador. Se você tiver um computador, né, dá para fazer isso aí. Se não, não dá para fazer, infelizmente.
Ok? Então, nesse capítulo aí, nós vimos quando é possível dobrar uma figura de maneira que suas partes sobrepostas coincidam. Dizemos que ela é simétrica, ou seja, apresenta simetria em relação ao eixo. Quando eu pego meu desenho e dobro no meio do desenho, né, ele é simétrico, um lado vai ficar igual ao outro, certo? Mas se eu pego e passo o eixo e um desenho fica do lado, não corta o meu desenho, ele vai ficar aqui do lado, né? Já é uma figura simétrica em relação ao eixo, tá? Então vamos botar aqui a diferença, ó. Aqui, essa figura, né? Que o eixo fica no meio o eixo não corta a minha figura, tá? É uma figura simétrica em relação ao eixo. Se eu pegar a minha figura, né, e o meu eixo cortar a minha figura, né, vem aqui no meio, ó, cortou a minha figura, certo? Ela é uma simétrica em relação ao eixo. Cortei aqui a minha figura, certo? Se ela passar aqui no meio, ó, não cortar o meu desenho, tá? É uma figura em relação ao eixo simétrico. Aqui é uma simetria e aqui é uma simétrica em relação ao eixo, tá? Então, concluímos aí o nosso capítulo. Beijinhos e até a próxima aula.